26 de março de 2025, esse dia Bolsonaro e mais 7 viraram réus. Depois de um dia e algumas horas de julgamento, agora ele vai apresentar suas defesas, ou eles vão apresentar as suas defesas com testemunhas. E a decisão deve ser lá por volta do próximo semestre, depois de julho ou agosto, até quem sabe o ano que vem, porque é o ano da eleição 2026. Prevenir é melhor que remediar. Se o Bolsonaro, antes de sair do Brasil, dissesse para o povo dos acampamentos: vão para casa, passe o Natal, final de ano, ou melhor dizendo, já era final de ano, Réveillon e o novo ano em casa, nada disso estaria acontecendo em 2025, dia 16 de março. Pedido de anistia. Olha só a loucura. Tanto é loucura que a própria Michelle Bolsonaro postou uma foto do Lula com a camisa de anistia, quando o Lula lutou pela anistia daqueles que estavam presos na época do governo militar. Que paradoxo! Agora o Lula vale para essa causa? E veja bem, essa manifestação do mito é para ele, não para o povo de 8 de janeiro de 2023. Porque ele está sendo alvo de investigação, pode virar réu e ser preso. Então é anistia para ele. Se ele não tivesse envolvido em nenhuma trama golpista ou tendo um processo, investigação sobre ele, jamais estaria convocando o povo para essa manifestação. Vamos ser francos, reais e verdadeiros. Agora, o povo vai na rua porque é fanático pelo mito. Mas o mito tá nem aí pelo povão. Tanto é verdade que quando o Lula ganhou, ele foi para os States. Não ficou nos acampamentos querendo alguma coisa, ou impeachment. Aí falar com o Mauro Cid, ex-amigão, ajudante de Bolsonaro, confessou que o mesmo redigiu um plano, se não do golpe, mas do estado de defesa, ou de sítio, que ele queria implementar para impedir que o Lula chegasse ao poder. Não sabe perder, essa é a grande realidade. E ainda vai se humilhar muito para Xandão, Alexandre de Moraes e Lula, para não ser preso. Pode ter certeza, dia 25 e 26 de março agora vai ser o julgamento. Se aceita ou não a denúncia contra ele. Aceitando, vira réu. E então vai responder pelos crimes. Não só ele, como os demais. Vocês vão ver ele se humilhando a beça. Ah, mas tem um projeto na Câmara de Deputados para anistia, para o perdão dos presos, que já são mais de 400. Mas talvez não passe. Uma outra coisa, essa turma aí, baderneira, conforme o próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse, tem que ficar presa. Só aqueles inocentes lá que foram influenciados, que fizeram sem pensar, que deve ter uma nova chance. Esse é o grande cenário. Mas adianta falar para milhões e milhões de cegos e fanáticos essa verdade? Está aí estampada. O próprio Bolsonaro disse agora no podcast recente do Flow que o Mauro Cid fala, muitas coisas é verdade, outras ele não sabe como ele teve acesso. Então, quer dizer, ele não desmentiu o que o Mauro Cid falou, as delações dele. Vocês acham que ele não vai ser, pelo menos agora, virar réu? E provavelmente, ainda que seja o Zanin, advogado Lula, que ele indicou para o STF que vai pegar essa denúncia, vai julgá-la, e na sequência o Alexandre de Moraes, não se julgando suspeito. Isso atenta contra o Estado Democrático de Direito, eu até entendo nesse sentido, mas poderia ser qualquer um outro, e deveria ser um outro imparcial, que ia ver que o Bolsonaro tem culpa no cartório, por N situações, por exatamente não prevenir, e sim, agora depois que o leite derramou, chorar e procurar o alívio, o remédio. É muito lamentável. E lembrando, quando ele não refuta o Mauro Cid, ele pede anistia, ele de certo modo é um réu confesso. Ele sabe que ele errou. E não adianta tapar o sol com a peneira.
E não adianta defender. Agora as autoridades direitistas estão aí se manifestando. E também muitas delas estarão sendo investigadas ou podem ser presas. Agora, repito, se essas autoridades, e principalmente Bolsonaro, não estivesse aí com o rabo preso a nível STF, com problemas no STF, não existiria essa manifestação no dia 16 de março, com toda certeza. Bolsonaro vai ser preso? O Cid, que fez a delação premiada, que ficou aí 4 meses, acho que até mais de 4 meses, preso, foi solto. Disse que ele delatou lá. Será que vai incriminar o Bolsonaro? Será que o Bolsonaro vai ser preso? E se for preso, vai ficar por muito tempo? E uma outra coisa a ser dita, Bolsonaro preso, será que ele não volta como voltou Lula? São questões, na verdade. Eu vou dar uma aqui de profeta Maluquete. O Bolsonaro não vai ser preso. Não vai ser preso. E se for preso, vai voltar com força como voltou Lula para a presidência da República. Escreve o que eu estou dizendo. Será que eu estou com a razão? É uma possibilidade. Isso pensando fora das bolhas de direita e de esquerda, de fanatismo A, de fanatismo B. Porque isso é lógico que eu acabei de falar. Foi exatamente o que aconteceu com o Nine, como muitos falam por aí. O Nine não tinha credibilidade, o Nine está preso, agora não. Bolsonaro pavimentou a soltura do Nine. Quando colocou na PGR Augusto Aras, quando indicou Cássio Nunes para o STF e ele votou favorável ao quê? A soltura de Lula. Como agora, recentemente, nós tivemos uma decisão de Dias Toffoli, que foi indicado pelo PT ao STF, e ele não prosseguiu com o processo contra Bolsonaro, inocentou Bolsonaro. Então vocês acham que eles não são amiguinhos? Como já diria o Cabo Daciolo, todo mundo é amiguinho, vocês acham que eles não são? E você fica aí nessa militância contra o Evangelho de Cristo e numa ignorância abissal profunda com relação à política. Porque você acha que o político está defendendo uma causa, que o político está te defendendo. Não, o político está defendendo o seu próprio umbigo, está defendendo a sua própria família, está defendendo o seu próprio salário. Tanto é que eles aumentam o salário deles a cada novo ano, não é verdade? E você sempre ganhando aquele salário minguado, que quando eles aumentam é 1, 2, 3 reais e olhe lá. Mas para eles é no mínimo de 1.000 para cima o aumento. Vamos acordar, meus caros. O Evangelho é despertamento para a verdade, não para militância, não para cegueira, não para fanatismo, não para alienação. É despertamento para a gente olhar com olhos críticos ou clínicos, olhos de crítica, tendo senso crítico, referente às coisas, para a gente não ser feito de bobo, de marionete do sistema. Eu estava vendo um vídeo nas redes sociais, uma pessoa colocou um testemunho. E lá estava o camarada contando testemunho em inglês, que foi curado dentro da igreja de uma cegueira. Não precisa estar dentro da igreja para ser curado da cegueira. Cegueira, eu digo deficiência visual, literalmente. Não precisa, Deus cura até lá dentro do hospital, em casa, onde for, se for o caso. Porque muitas das vezes esses testemunhos são manipulados também. A pessoa, às vezes, nem tinha tanta deficiência assim, acaba aumentando, acrescentando. Primeiro que não é mostrado nenhum laudo médico. Já começa a dúvida pairando por aí, ok? E segundo, que falar qualquer um fala. Qualquer papagaio fala. Essa é a realidade. Ok, meus caros? A gente tem que ter senso crítico. A gente não pode acreditar em tudo que se diz por aí.